Muito bem, estamos de volta. Deixa eu já mandar aqui, não deu aí no bloco passado, mas deixa aqui já na abertura desse. Boa noite, pastor. Aqui é o Franceutim, da Invasão do Bom Jesus. Eu e minha esposa, Francileide, estão assistindo aqui toda noite. Ei, coisa boa. E pôs uns pratos aqui de comida e tal. Isso é bom demais, né? Tá aí. Grande abraço a vocês. É uma boa janta, gente. Sou o professor José Francisco, amigo, estou ligado aqui no programa todos os dias, aqui no Bacuri. Obrigado, pessoal do Bacuri. Professor Francisco, muito obrigado aí, hein? Boa noite, pastor. Manda um alô aí pra mim, sou Genisa, moro em Campestre. Olha aí, Campestre aqui, Imperatriz, no Parque Amazonas também. Não perco nenhum programa seu. Manda um alô aí pros meus netos Kaique, Kailane, Isadora e meus filhos Marciano e meu genro Adão. Pronto, tá aí a família toda ligadinha com a gente no Cidade Alerta. Boa noite, pastor, aqui é o Jorge da Farmácia. Manda um alô aí pra cidade de Governador Edson Lobão. Governador Edson Lobão, um grande abraço a vocês aí, muito bom ter vocês aqui conosco, tá bem? Daqui a pouquinho a gente vai mais aí pro Zap. Olha, a Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho assim, nas operações que faz nas blitz, às vezes faz um trabalho mais direcionado para apreensão de drogas. Outras vezes, chega lá para fazer realmente uma abordagem comum no carro, mas aí de repente há uma suspeição e aí o flagrante de tráfico de drogas. Agora, uma das coisas a destacar nessas operações, isso aí foi na BR-010 aqui, hein? Uma das coisas a destacar é justamente o uso das mulheres, traficantes usando as mulheres. E segundo a polícia, informa que muitas vezes, em muitos casos, o marido traficante está preso e ela dá continuidade aos negócios, né? Acaba sendo envolvida, agora sim, diretamente nos negócios. E, vez por outra, acontece o que aconteceu agora. Ô, Valdinez Lima, conta pra gente, meu filho. A Polícia Rodoviária Federal, a exemplo do que faz diariamente, ontem à noite parou um ônibus de linha e fez uma abordagem de rotina. Depois de alguns questionamentos a passageiros, uma mulher chamou a atenção dos patrulheiros. Ela estava no ônibus com destino à capital maranhense São Luís. A polícia, ao revistar a bagagem dela, conseguiu visualizar 13,5 quilos de maconha. Mais uma vez foi abordagem rotineira a ônibus. A maioria das drogas que são apreendidas pela PRF aqui na região Tocantina são em ônibus. E esse ônibus vinha da região centro-oeste, lá de Goiânia, com destino a São Luís. Foi encontrada na bagagem de uma senhora, uma moça de 33 anos de idade, natural aqui de Imperatriz. E isso aconteceu numa abordagem rotineira. Os policiais fazendo algumas perguntas para a passageira, ela acabou demonstrando um nervosismo, o que gerou uma suspeita. E na revista das bagagens foi encontrada 13,5 quilos de maconha. Marinalva Pereira da Silva, 33 anos, depois de presa, disse que pegou a droga em Goiânia e que estava indo para a capital maranhense, onde pretendia revendê-la. Ela declarou ainda que comprou o entorpecente por R$7 mil, mas não declinou o nome do fornecedor. A polícia ainda vai averiguar esta informação de Marinalva, já que a maioria dos traficantes não transportam a droga, e sim usam o que eles chamam no jargão de mulas. Apesar das inúmeras apreensões de drogas feitas pela Polícia Rodoviária Federal, o patrulheiro Igor disse que, se houvesse mais efetivo e também mais participação da sociedade, esse número poderia ser bem maior. A BR-010, a Belém-Brasília, é rota do tráfico de drogas. A droga que vem da região sudeste, da região centro-oeste, até da região sul, para ser distribuída aqui na região norte e nordeste. Grande parte dela tem passado aqui pela nossa rodovia. E geralmente em pequenas quantidades, em várias pessoas distribuídas, né? E geralmente em ônibus. Então a PRF está intensificando a fiscalização desses ônibus e procurando identificar essas pessoas e tirar de circulação a droga e prender essas pessoas que estão colaborando com o tráfico de drogas. Além da droga, foi apreendida em poder de Marinalva um celular, que com ela foram apresentados no plantão da Polícia Civil de Imperatriz para todas as providências cabíveis a este flagrante de tráfico interestadual de drogas. Que coisa, hein? Tá aí. É importante. Geralmente em ônibus. E foi o quê? Cerca de uma semana,
uma semana por aí, né? Semana passada, 3 mulheres, eram irmãs, eram as 3 irmãs, rapaz, envolvidas aí justamente no tráfico. Vem com, segundo a polícia, conversando aí com os comandantes da polícia militar aqui, do 3º BPM, do 14º, Coronel Ilmar e Brito Júnior, também os coronéis estavam dizendo que geralmente eles vêm, né, com as crianças no colo, para não levantar suspeita, mas como eles o modo de operação deles já é esse, então os motoristas, às vezes passageiros, às vezes um policial mesmo, e o próprio nervosismo, geralmente a pessoa não tem costume, né? E o próprio nervosismo acaba denunciando. Então, cada vez mais mulheres envolvidas aí, presas nessa questão de tráfico de drogas, né? Que coisa, viu? E, como disse aqui o inspetor Igor, aqui é um corredor. Então, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, as polícias de olho, né? Então tá aí. Olha só, o Maranhão ocupa o 2º lugar em mortes de mulheres no parto, ou seja, por complicações, muitas vezes aí durante a gestação, ou mesmo no parto ou pós-parto. O certo é que, infelizmente, o número vem aumentando cada vez mais. E o índice de mortes no Maranhão supera ao índice de morte em todo o Brasil. Ou seja, claro, respeitando as devidas proporções. Mas você vai acompanhar nessa matéria agora aqui. Põe na tela do Cidade. Em todo o Brasil, pelo menos 5 mulheres morrem por dia por causa de complicações, sejam na gravidez, no parto ou pós-parto. Um índice que deve servir de alerta, como aponta a Organização Mundial de Saúde. Se em 2015 a taxa era de 62 mortes a cada 100 mil mulheres, no ano seguinte a média de mortes chegou a pouco mais de 64, aumentando em 16 estados. Entre os que mais preocupam, o Maranhão ocupa a 2ª maior taxa do país, onde a cada 100 mil nascimentos, 100 mulheres morrem. E quando a gente fala dos fatores que mais contribuíram para esse alto índice, a hipertensão ainda é a principal causa para tantas mortes na maternidade. Mas também não só ela. Ela é acompanhada ainda de outros problemas, como complicações por hemorragia, abortos feitos de forma insegura e também os quadros de infecções. Essa ginecologista e obstetra diz que em muitos casos a gestante apresenta um baixo risco no período do pré-natal. Ainda assim, o exame é um grande aliado para identificar qualquer mínimo sinal de complicação. Eu acho que o pré-natal continua sendo o fator primordial, é lá no pré-natal que essas pacientes são atendidas inicialmente, é lá que são feitos os diagnósticos. Então, se a paciente tem uma doença de base grave, ela tem um lúpus, ela tem um diabetes, ela tem uma hipertensão de base, ela deve ser encaminhada para o serviço de referência. Então, o pré-natal ele tem que funcionar muito bem harmonizado com o centro de referência para poder encaminhar muito bem essas pacientes. Mas também não é só isso, porque aquela paciente que também é de baixo risco, ela pode complicar durante o parto, no puerpério, e a gente tem que estar atento por essas possibilidades também. Então, o pré-natal é uma base importante, o serviço de atendimento que vai acolher essa mulher quando ela chega para o parto e também o segmento do pós-parto dessas mulheres. Com a demanda de casos quase toda concentrada na capital maranhense, a médica também aponta a falta de investimentos na rede pública de saúde como outro complicador no quadro. Na maioria de situações que chegam de outros municípios onde não existem condições mínimas de atendimento, reverter a complicação para essas mulheres é uma tarefa quase impossível. O investimento em saúde, eu acho que hoje com a crise econômica isso pesa porque foi cortado muitos investimentos na área de saúde. A gente tem que ficar atento para isso. Por que será que aumentou tanto esse índice? Né? A gente tem que se perguntar o tempo inteiro. Esse índice ele fica oscilando, uma hora ele cai, uma hora ele sobe. A gente sabe que o ideal é que ele ficasse em torno de 10 a 30 por 100 mil mulheres e ele está muito longe disso. Rapaz, o ideal seria que ficasse entre 10, né, até 30, claro. Nunca é o desejável, né? Mas nos números, estatisticamente, o tolerável. Agora, quando você fala em 100, cento e pouco, aí é brincadeira, né? Então, há uma necessidade de se rever, sim. Imperatriz,
tem o privilégio, nós temos um privilégio muito grande aqui na cidade de Imperatriz, que atende não somente, são 217 municípios. Quando se fala Maranhão, estamos falando de 217 municípios, né, espalhados aí nessa área maranhense. E nós, de Imperatriz, temos o privilégio de ter o regional aqui, de ter outros hospitais, né, que possam dar uma maior assistência a essas mães. Agora, a maioria, muito grande mesmo, a maioria aí desses municípios pequenos, dependem, né, de um São Luís, depende aí de uma Imperatriz e cidades assim, como a nossa. Então, é difícil, viu? Muito difícil, e criança está nascendo todo dia, né? Então, você vê o movimento nesse regional aí é enorme, o dia todo e todo dia. Ok, vamos aqui, ó. Deixa aqui ver aqui um zap aqui. Olha, pastor, é uma pena o que está acontecendo com esses trabalhadores aí das Quatro Bocas. Verdade, tá? As autoridades nunca tiveram nenhum interesse em melhorias naquele espaço que é comentado, que é muito comentado por ter comidas típicas no Brasil afora. É comentado no Brasil afora, né? Você já foi lá em Imperatriz? Rapaz, eu já ouvi, não fui não, mas ouvi falar. Já ouvi falar das Quatro Bocas, né? Panelada das Quatro Bocas, né? E aí tá aqui, ó. Boa noite, pastor. Esse programa seu tá cada vez melhor. Parabéns. Muito obrigado a vocês. Infelizmente, né, a gente vê essa realidade e o pessoal se solidarizando aí com o pessoal da panelada. Diga lá, Cusão. Sim, foi o quê? Há uns 2 anos, não foi? Há uns 2 anos, a Renata Alves, da Record, veio lá de São Paulo para fazer uma matéria específica da panelada aqui na cidade de Imperatriz. Agora, né, ir lá para as Quatro Bocas, foi direto lá para as Quatro Bocas, fez lá a matéria e tá aí, né? E o pessoal de fora valoriza isso, é impressionante, é impressionante. O pessoal de fora valoriza essa... porque isso é muito regional, isso é muito nosso, né? Quatro Bocas, panelada das Quatro Bocas, isso é muito nosso. Mas a gente não dá, acho que isso é muito comum, né? Acho que é apenas são vendedores, mas é só tirar eles daqui, pôr para lá, tal, ou senão deixa eles se vir para onde vai. É brincadeira uma coisa dessa, né? Então tá aí. Muito obrigado a vocês também participando e também mostrando o sentimento a respeito daquilo que nós temos de precioso na cidade. Boa noite, pastor. Manda um alô aí para a galera da Estrada do Arroz. Também para o meu amigo Lima. Um abraço. Olha aí, Lima. Um abraço aí a Eva, do Rancho Maria Bonita. Muito bem. Pastor, manda uma reportagem sobre os buracos da Estrada do Arroz, que é a Eva. Ô, Eva, nós fizemos aí dia desses, né? O pessoal foi lá, nós tivemos aí há umas 2 semanas, tivemos lá vez por outra a gente vai lá, porque a gente sabe aí, trânsito pesadíssimo Estrada do Arroz. Aumentou demais aí com a questão do transporte dos caminhões da Suzano, transportando aí as madeiras, e é difícil se manter aí, né? Um asfaltozinho, ó. Ei, olha lá, dá uma olhadinha aí, ó. Olha lá. Ei, meu amigo, olha assim, olha a situação aí. É isso aí, ó. Nós tivemos recentemente aí, se a Eva tá pedindo para dar uma passadinha lá, é que esse buraco já deve ter aumentado e é muito, né? Ei, rapaz, ô situação. Segura aí que a gente volta já, é rapidinho, não demora nada.